Projeto de elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, para o exercício 2022. Em nome da Prefeitura Municipal de Chapadão do Céu e do prefeito, Sr. Eduardo Peixoto, o Departamento de Contabilidade do município apresenta a toda a população a audiência pública virtual da LDO. A tradicional audiência pública presencial para a participação popular, previstas na Lei de Responsabilidade Fiscal e na Constituição Federal, por conta desta pandemia, nesta oportunidade está sendo substituída pela audiência pública virtual, que, da mesma forma, dá à população o direito de participação, acompanhando esta apresentação e podendo também deixar sua opinião e sugestão de prioridades para o próximo ano no formulário eletrônico existente no site do município. A audiência pública para a participação popular é um direito do cidadão garantido pela Constituição e reforçada pela Lei Complementar 101, Lei de Responsabilidade Fiscal. As audiências abrem espaço para que todos os cidadãos tenham o direito de participar da elaboração do planejamento orçamentário do município. Vamos passar agora a tratar da LDO, o seu conceito e para que serve. A LDO é uma peça de planejamento governamental que serve de diretriz para a elaboração do orçamento anual. Ela é um elo entre o PPA, que é um plano de ação de 4 anos, definido pelo Poder Executivo, e transporta essas ações e metas para o orçamento. Este é um fluxograma simples de como funcionam as peças orçamentárias. Primeiro vem o PPA. O PPA ele é um plano de 4 anos, então esse ano a gente vai fazer um PPA de 2022 a 2025. Depois vem a LDO, que pega todos os dados desse PPA para um ano específico, no caso, o ano de 2022, e transporta para a LOA, que vai ser encaminhada para a Câmara mais para o final do ano. Então esse aí é o fluxo das 3 leis orçamentárias que possui uma administração pública. Esse outro quadro ele demonstra de maneira mais resumida como que funciona essas 3 leis. O PPA ele planeja, ele faz o planejamento das políticas públicas e programas de governo. A LDO orienta de como vai ser aplicada, a qual ano essas políticas vão ser aplicadas. E a LOA é a peça mais detalhada que consta lá dentro a previsão de receita e despesa para a execução dessas políticas e programas de governo. A LDO nos traz também alguns demonstrativos. A gente tem lá os demonstrativos de metas fiscais ou anexos de metas fiscais e também os demonstrativos de riscos fiscais ou anexos de riscos fiscais. O primeiro desses demonstrativos é o demonstrativo das receitas. Através desse demonstrativo, a gente faz um levantamento de todas as arrecadações por exercício, as últimas 3 arrecadações por exercício e por tipo de receita. Então, a gente tem nesse quadro aí todas as principais receitas do município. E através desse crescimento de receita, a gente projeta exercícios futuros. Então, a gente verifica aí que do ano de 2018, o município de Chapadão do Céu arrecadou 73 milhões de reais. Em 2019, subiu essa arrecadação mais de 12 milhões, foi para 85 milhões 599 mil reais. Em 2020, a gente vê essa receita aumentando um pouco, foi para 86 milhões de reais. E para 2021, a gente tem uma previsão orçamentária feita pelo Poder Executivo de 107 milhões de reais. A gente nota aí que são mais de 20 milhões de reais além do executado no último ano. Então, vendo esse quadro, a gente identifica que o município hoje está trabalhando com um planejamento superestimado. O que vai servir agora esse levantamento é para nos dar todo o parâmetro para ajustar esse orçamento e voltar esse orçamento para um patamar que vai refletir realmente a realidade do município. Outro levantamento que a gente fez é de o quanto que o orçamento está estimado ou superestimado, ou deficitário. No caso aí de Chapadão do Céu, ele é um orçamento, como a gente já disse, superestimado. Se a gente levar em consideração aí o ano de 2020 e o projetado em 2021, a gente tem um valor
superestimado de 24% no nosso orçamento. E aí ele vem detalhando por receitas, né? Quais receitas vem sendo mais superestimada ou receitas que têm aí déficits. E através desse detalhamento a gente vai fazer as correções necessárias para 2022. A gente tem também um outro comparativo de como que o orçamento foi executado em relação ao orçamento orçado. Vamos lá, explicando melhor. O ano de 2018, o município fez um orçamento de 76 milhões e 700 mil reais. E desse orçamento, ele cumpriu aí, ele arrecadou 73 milhões e 72 mil reais. Então, ele teve aí uma diferença negativa, ele arrecadou menos do que previu, 3 milhões de reais, o que dá uma diferença de 4,73%. Já em 2019, ele fez uma previsão de 79 milhões de reais. E ele executou, esses 79 milhões de reais, dá um percentual de 3,21% maior que o de 2018. E ele executou 85 milhões de reais. Ele executou 8,14% a mais do que o valor orçado e 17,14% a mais do que o ano anterior, do que os 73 milhões do ano anterior. Em 2020, esse orçamento foi de 94 milhões e 690 mil reais. Esse orçamento ele foi 19,62% maior do que o de 2019. O município arrecadou de 94, ele arrecadou 96 milhões e 365 mil reais. Ele arrecadou 1,77% a mais do que o previsto em orçamento e arrecadou 12,58% a mais do que foi arrecadado em 2019, né, que teve um pulo aí de 85 milhões para 96 milhões de reais. Em 2021, se fôssemos usar as mesmas projeções, aí uma média dentro dessa receita arrecadada, a gente teve um aumento de 17%, depois 12%, fazendo a média entre elas, daria uma média de 14%. O município arrecadaria 110 milhões de reais. Porém, a gente, diante de um ano de pandemia e um ano complicado, a gente não acredita que esse valor vai se executar, certo? Então a gente tem toda a cautela ali de não fazer muita despesa, esperando uma grande arrecadação para esse ano. Porém, a gente tem aí um orçamento de 107 milhões e 90 mil reais para esse ano. Agora, esse outro quadro, ele traz para nós uma projeção de quanto prevê de arrecadação para os próximos anos. A gente prefere ser cauteloso e não superestimar o nosso orçamento. Vou explicar por quê. Um orçamento superestimado, ele acaba trazendo um prejuízo para o gestor, se não bem observado, de acabar gastando mais do que se arrecada. Então a gente prefere ter um orçamento mais cauteloso e comparar as projeções futuras ao exercício de 2020. Então, em 2020, a gente teve aí 86 milhões de receita arrecadada. A gente projetou 6% ao ano de correção nesse orçamento. Então, de 2020 para 2021, a gente tem aí 6% de correção e de 2021 para 2022, mais 6% de correção. A gente desconsiderou esse valor orçado para o exercício 2021 e trabalhou somente com o valor executado. E estimou que em 2022, jogando esses 6% ao ano, de 2020 para 2021 e 2021 para 2022, que o município deva ter, no próximo ano, uma receita próxima a 96 milhões de reais. 12% em cima de 2020, né? São projeções mais cautelosas, que porém mais seguras para execução do orçamento e mais seguras para uma melhor aplicação dos recursos públicos. Da mesma forma que a gente fez com as receitas, a gente vai fazer os mesmos demonstrativos da despesa aqui. A gente vem observando que o município
vem gastando num patamar meio que fixo os últimos 3 anos. Em 2018 ele gastou 76, quase 77 milhões de reais. 2019, 74.300, 2020, 74.680. E uma projeção aí, já que a receita, o orçamento tem que ser equilibrado, né? A receita prevista para 2021 e a despesa prevista de 107 milhões e 90 mil reais. Aqui a gente também fez um comparativo aí do orçamento vigente com relação a 2020. A gente vê que o município fez previsão de despesa 43,4% maior do que realmente executado nesse ano de 2020, aí, o ano passado. E a gente, através disso, desse aumento e diminuição de cada uma dessas receitas, a gente vai fazer as correções necessárias e a previsão para o próximo exercício. Da mesma forma, da receita, a gente também fez o comparação do valor orçado com o executado. Em 2018 foi praticamente o orçamento foi o que executou, o que orçou, executou, né? A gente teve um aumento, executou um pouco a mais, 279 mil a mais. Em 2019 a gente tem esse orçamento aí de 79 milhões e 160 mil, executou 74 milhões e 321 mil reais, a menos um pouquinho, 6% a menos. Em 2020 orçou 94 milhões e 690 mil e executou 74 milhões e 680, uma diminuição aí de 21,3% em relação ao valor orçado. E se a gente seguir nos mesmos patamares aí do ano passado, esse ano gastaria em torno de 84 milhões e 461 mil reais. Mas são só valores levantados dentro do contexto aí dos números, né? Não são previsões oficiais. E a gente tem também aí a projeção para os próximos anos, 2022, 2023 e 2024. Da mesma forma da receita, a gente levantou 6% ao ano a partir de 2020. Então, para 2022 aí são 12% em cima de 2020. E conforme a variação das despesas aí, a gente acertou, ajustou o orçamento dentro do investimento. Primeiramente, a gente cumpre com as despesas de folha de pagamento e as manutenções em geral, e o que sobra disso é jogado em investimento, né, como previsão de investimento para o município. Esses são o quadro dos percentuais que a gente utilizou para fazer os levantamentos aí, né, que a gente citou antes, 6% ao ano. Então a gente utilizou aí 12% em 2022 em relação a 2020, 6% em 2023 em relação a 22 e 6% em 2024 com relação a 2023. Aí a LDO também nos traz alguns dados além de receita e despesa, né? Tem aí o resultado primário, resultado nominal e alguns outros anexos. A gente vai entrar aqui agora no resultado primário. O que é o resultado primário? Ele é a diferença entre as receitas e despesas de governo, excluindo-se dessa conta as receitas e despesas com juros ou receitas e despesas financeiras. Então, para esse cálculo, a gente retira aí todo o valor do valor arrecadado com relação à receita de investimento que o município faz, né, de aplicações financeiras. E também se exclui desse montante todo o pagamento de juro, como essa despesa financeira que a gente chama, que é o pagamento de juro que o município paga em relação à dívida, né? Como o Chapadão não tem dívida, praticamente não se exclui nada desse cálculo. E a gente chega num resultado que está evidenciado no quadro do próximo slide. Nesse quadro aqui a gente traz aí com relação aos outros anos e com relação ao que foi fixado para 2021 as previsões aí de resultado primário. A gente tem um resultado primário negativo de 2.866.000,
em 2018, 5.921 positivo em 2019 e 9.946 positivo em 2020. Uma projeção, isso é só uma projeção feita da LDO do ano passado para esse ano, de R$ 4.861.000 negativo. Já o resultado nominal, ele é um pouco mais complicado. Ele é a diferença da dívida do município com relação ao ano anterior. O quanto esse município aumentou ou diminuiu a sua capacidade de pagar a sua dívida. Aí segue o quadro do resultado nominal. A gente apurou esses valores dos anos anteriores, né, e colocou a projeção que está na LDO para 2021. E em cima disso a gente vai projetar 2022. A gente verifica que o resultado nominal está nessa linha, nessa última linha. Porém, para chegar nesse resultado, existem várias outras variantes, vários outros dados. Primeiro, a dívida consolidada do município. Chapadão é um município que não tem dívida fundada, então ele não tem esse compromisso para arcar. Em cima dessa dívida, são deduzidos os valores que o município tem, ou vamos dizer assim, a capacidade de pagamento, a disponibilidade de caixa do município. Em 2018, o município tinha no final do ano 1.492.000 em conta bancária. Esse cálculo dessa disponibilidade de caixa é levado em consideração o valor bruto em conta bancária, resta a pagar é diminuído desse valor, e os demais haveres financeiros é somado a esse valor. Esse valor aqui no total deu R$ 1.492.000. A diferença disso, quer dizer, a dívida consolidada menos o valor que eu tenho para pagar a dívida, vai me dar o resultado aqui da dívida consolidada líquida. Como eu não tenho dívida, eu fiquei aqui com a capacidade de pagar minha dívida de R$ 1.492.000. Esse valor, ele é o que sobrou do pagamento da dívida. Se eu tivesse aqui 1 milhão de dívida, ele ia me dar um resultado aqui negativo de R$ 492.000. Que é a conta aqui, né? A dívida consolidada menos as deduções. E o resultado nominal é a diferença, é o que essa dívida consolidada líquida aumentou ou diminuiu em relação ao ano anterior. Por exemplo, nesse caso aqui, 2018, o município diminuiu a sua capacidade de pagar a dívida em relação a 2017 em R$ 3 milhões. Em 2019, o município já continuava sem dívida e já tinha em caixa R$ 6.268.000. O que dá um resultado negativo aqui embaixo do mesmo valor, de R$ 6.268.000, e um aumento da capacidade de pagar a dívida de R$ 4.775.000, que é o resultado da diminuição do 2018 menos o 2019. Ele gerou esse resultado. Da mesma forma, em 2020, esse município aumentou em 8.486.000 a capacidade de pagar a dívida, e as projeções futuras que foram deixadas na LDO é uma meta de R$ 8.398 a mais. Além desses demonstrativos de valores de receita, despesa e dívida, o município também tem os demonstrativos de riscos fiscais, que é o que pode ocorrer de risco dentro de um orçamento e o que o município vai tomar como providência caso esses riscos ocorram. Então, o que a gente pode prever que o município tenha nesse ano de 2021? Algumas assistências diversas a pagar, assunção de dívidas, alguma dívida que esteja aí que possa entrar para o município pagar, demandas judiciais, frustração de arrecadação, alguma receita que o município prevê arrecadar e não arrecade, restituições de tributos pagos a maior, discrepância de projeções, alguma discrepância no orçamento de uma receita mal projetada, e demais riscos fiscais aqui, outros riscos fiscais. Então, esses aqui são os riscos de eu não arrecadar o que eu estou prevendo, certo? E aqui a gente tem as providências, o que a gente vai tomar de providência caso os riscos ocorram. A gente tem aqui hoje, para cumprir com esses 3 riscos aqui, a gente tem aqui a reserva de contingência do nosso orçamento para poder cumprir com esses 3 riscos. E esses outros riscos aqui de baixo,
a gente, caso eles venham ocorrer, a gente vai utilizar a limitação de empenho, que nada mais é do que a diminuição da despesa do município, gastar menos, né, para cobrir esses riscos fiscais aqui. Esse é mais um quadro que faz parte da LDO. O que a gente pode renunciar de receita e qual vai ser a compensação. O município de Chapadão hoje tem um programa de isenção de IPTU. Esse IPTU ele é lançado no sistema, porém ele ele tem uma isenção por parte do município para aposentados e pessoas aposentados carentes, né? Então, essa é a projeção de quanto o município não vai receber desse IPTU lançado com relação a esse benefício que ele concede e o que o município vai tomar de atitude para cobrir essa não arrecadação, que é redução de despesa. Existe também o quadro da evolução do patrimônio do município. Esses dados são retirados do balanço patrimonial do município todo ano. Em 2018, o município tinha um patrimônio de 92 milhões de reais, um patrimônio líquido. Em 2019, ele tinha um patrimônio líquido de 113 milhões de reais. Em 2020, passou para 131 milhões de reais. E a previdência própria do município, a Previcel, ela tinha um patrimônio líquido de 40 milhões de reais em 941 mil em 2018, passou para 49 milhões 726 mil em 2019 e passou para 53 milhões 203 mil em 2020. A gente vem encerrando aqui nossa apresentação dos slides. A gente explica que o prazo para a gente encaminhar esse projeto de lei para a Câmara Municipal é até o dia que na próxima semana. Esse material vai continuar no site do município a semana toda e o início da semana que vem. E dentro do nosso site existe um formulário eletrônico, um formulário digital, para que a população participe, deixando lá suas sugestões, as suas principais reivindicações, principais metas que acha que o município deve cumprir para 2022. E o município vai estar fazendo o levantamento de todas essas informações e encaminhando um projeto de lei para a Câmara Municipal, então, até o dia 15 de abril. No mais, muito obrigado, atenção.